Senhoras e senhores, no vídeo de hoje a gente vai avaliar os 5 grandes gastos que podem acabar com a sua vida financeira. Eu tô falando sério, então fica até o final desse vídeo para você evitá-los. E caso você já os faça, você olhar um pouco mais de carinho e começar a parar com esses gastos. Bora pro vídeo. Antes de a gente começar, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo que possa beneficiar dele também. Aqui a gente fala de investimentos, finanças, empreendedorismo e afins. E é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante e assim enviar ele para mais e mais pessoas. Então, muito obrigado. Antes da gente começar, eu não queria focar aqui naqueles pequenos gastos que todo mundo fala, né? Poxa, se você conseguir aqui metrificar, conseguir gerenciar os seus pequenos gastos, vai ser como você vai conseguir chegar na sua grande liberdade financeira e vai conseguir gerenciar os seus grandes gastos e ficar milionário. E não é isso, tá? A ideia aqui é a gente focar nos grandes gastos, aqueles gastos que têm maiores impactos. Até porque se a gente cortasse o cafezinho, cortasse a pipoquinha ali no cinema, a gente ficasse rico, toda pessoa que é considerada pão dura, ela seria milionária, né? Ou, por exemplo, na pandemia, quando as cafeterias fecharam, as pizzarias fecharam e muitas das pessoas que tinham esses hábitos pararam de ter e continuaram empregadas, ou seja, elas não tiveram esse gasto no momento que a renda continuou entrando, era para elas terem ficado milionárias, coisa que não aconteceu. Então o foco aqui não vai ser nos pequenos gastos, mas sim naqueles gastos que realmente podem mudar o jogo para você, tanto pro bem quanto pro mal. E disclaimer, tá? Não é que eu não tô dizendo pra você nunca ter esses gastos que eu vou trazer aqui. Porém, eu acho que o grande ponto é você acertar o timing. É tudo questão de momento. Não é questão de sim, mas sim o quando. Sem mais delongas, vamos pro primeiro grande gasto, que são os sonhos fora de hora. Tá bom, Pedro, baita clichê, mas enfim, é clichê por um motivo, né? Clichê porque faz sentido, porque funciona, enfim. Vamos supor que você faça uma viagem, né? Que dura ali 1 semana, 2 semanas, aí você volta pra casa e tem que pagar ainda 12 parcelas dessa viagem. Ou seja, vai trabalhar mais 1 ano praticamente só pra pagar custo, né? Só pra arcar ali com as despesas da viagem. Ou seja, faria muito mais sentido você se antever, você juntar patrimônio e fazer essa viagem, do que você trabalhar em prol de custos, de gastos, e não em prol da sua liberdade financeira. Outro grande exemplo é o casamento. Você tem noção mais ou menos quanto que custa um casamento hoje no Brasil? Na média, custa em torno de 60 mil reais. Não tô falando assim pra você não casar, né? Obviamente, não é questão de si, mas questão de quando? Não é todo mundo que tem capacidade financeira para conseguir, né, arcar de uma vez só, e aí obviamente vai acabar parcelando, vai acabar financiando esse casamento. Eu fiz uma conta rápida aqui, vamos supor que, poxa, hoje você tem uma renda ali de 5 mil reais e tem um gasto de vida em torno de 4 mil reais. Você trabalha 250 horas por mês e sobra 1.000 reais no final do mês. Então, teoricamente, quando você pega os 250 horas e vê o quanto sobra por mês, que é 1.000 reais, você vai ter ali um ganho por hora trabalhada de 4 reais. Quando você trabalha e ganha essas 4 horas, você vai ter um ganho ali por hora trabalhada de 4 reais. O quanto que você vai ter que trabalhar para juntar 60 mil? A conta é muito simples, né? 60 mil dividido por 4, você vai achar ali um valor de 15 mil horas trabalhadas. Isso, no final do dia, dão 60 meses. A gente está falando de 5 anos que você vai ter que trabalhar para conseguir pagar o casamento. Ou, se você estiver juntando, você vai demorar 5 anos para juntar esse dinheiro. Mas se você tiver pago agora, você vai demorar 5 anos para pagar um casamento que já aconteceu. E muitas das pessoas, inclusive, se divorciam, né? Então, assim, obviamente, quando eu tô falando para você se casar, não tô falando para você abrir mão do seu sonho. Muitas pessoas têm o sonho de fazer uma baita festa de casamento, não só pro cônjuge, mas também pros familiares. A questão, de novo, não é se, mas a questão é de quando. A ideia é você se planejar para que esse momento não passe de um sonho para um pesadelo. Segundo grande gasto que pode acabar com a sua vida financeira é a questão de saúde. E aqui eu vou agir contra o senso comum, né? Talvez muitos de vocês estejam pensando, Pedro, um gasto muito ruim que pode acabar com a nossa vida financeira é um plano de saúde? Não, pelo contrário, né? Esse gasto, ele obviamente vai te blindar em não quebrar caso algum problema de saúde ele ocorra. Vou te dar um exemplo. Você paga um plano de saúde ao longo do tempo e caso, né, o fato gerador não ocorra, que é você precisar acionar o plano de saúde, esse dinheiro vai ficar, obviamente, ali para a operadora desse plano. Porém, entretanto, contudo, todavia, se acontecer um problema do outro lado, você consegue acionar esse serviço, consegue arcar ali com as custas de um problema de saúde. E a gente sabe que problemas de saúde, dependendo do nível, são valores exorbitantes e que sim, se você não tiver um patrimônio financeiro relevante ou uma reserva de emergência muito robusta, não uma reserva de emergência qualquer, você pode enfrentar ali crises financeiras muito grandes, né? Só você lembrar que a UTI, você lembrar que cirurgia,
cirurgia, tratamento contra doenças mais complexas, elas são muito caras e, infelizmente, podem te levar para a ruína financeira. Quando você para pensar que um seguro de vida ou sobre um plano de saúde, se ele financeiramente faz sentido matematicamente, a resposta é que não, né? Porque no final do dia, uma seguradora ou uma operadora de plano de saúde, quando ela pega os seus valores, ela está colocando ali um prêmio em cima disso, né? Ela trabalha com probabilidade. Então ela vai ter que lucrar para poder pagar os seus funcionários, pagar a sua estrutura, investir em marketing, ampliar e assim sucessivamente, como qualquer outro negócio. Porém, caso você não arque ou com seguro de vida ou com plano de saúde ou qualquer outra ferramenta que atue nessa esfera para blindar esse grande risco e blindar, obviamente, o teu patrimônio, caso ocorra, é um risco muito pequeno, mas se acontecer, você está em ruína praticamente. E chegar numa ruína financeira, sair dela, sair desse fundo do poço é praticamente impossível. Ou seja, esse gasto com saúde, ele é um gasto inteligente. No caso, o gasto aqui não é com plano de saúde, mas sim esse gasto com a saúde sem o plano. Seja uma consulta, uma cirurgia, ou seja, esse gasto aqui pode te quebrar financeiramente falando. Enquanto que desse outro lado, ou seja, você se antever com um bom plano de seguro de vida, com um bom plano de saúde para você e para sua família, pode ser a grande diferença entre você conseguir ficar vivo no jogo ou não. Terceiro grande gasto que pode te arruinar financeiramente é com improdutividade. Sabia que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo? A média em torno ali de 23 a 24 anos, dependendo da expectativa de vida. Ou seja, é muito tempo, né? Não tô falando que você não deve dormir, até porque dormir é muito bom. Porém, quando você coloca na ponta do lápis, a gente passa 1/3 da vida dormindo, 1/3 da vida trabalhando e os outros 1/3 livre, digamos assim. E todo mundo fala que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande na nossa vida, a gente tem que ter as coisas muito certinhas. Porém, quando você olha um pouco mais para as pessoas que atingiram sucesso e são acima da média, elas são totalmente opostas, elas são desequilibradas. Eu vou dar um exemplo pessoal. Nos últimos 5, 6 anos, eu desequilibrei muito pro lado profissional, pro lado da minha carreira profissional. Então, obviamente que eu tive que abrir mão muitas vezes de sono, tive que abrir mão de festas, tive que abrir mão de viagens, de ver meus amigos, enfim, para aí sim conseguir fazer com que a minha hora trabalhada ela fosse agregando valor ao longo do tempo. Quanto mais cedo você começa a trabalhar, esse trabalho com o tempo em cima, né, o efeito dos juros compostos, você vai ter um crescimento muito mais acelerado do que alguém que começa a trabalhar aqui e tem um prazo menor, em que esse tempo incide em cima do trabalho realizado. É como se você estivesse construindo ali um grande muro, né? Você vai colocando os tijolinhos ao longo do tempo. Quanto mais cedo você inicia, mais cedo você termina. Quanto mais você demora para iniciar, mais você vai demorar para chegar na sua tão liberdade financeira ou no seu sucesso, seja profissional, enfim, qualquer outra área que você esteja buscando. Ou seja, busque ser muito produtivo nesse tempo que lhe sobra, tirando o trabalho e, obviamente, o seu descanso, né? Nunca negligencie, até porque você precisa dele para conseguir ser produtivo. Tente maximizar ao extremo as suas horas disponíveis. Logo, você conseguir maximizar ao extremo a sua hora trabalhada vai fazer com que você consiga agregar mais valor no seu trabalho, na sua carreira e, consequentemente, ganhar mais por hora trabalhada. É o ponto que você precisa fazer menos esforço para continuar ganhando a mesma quantidade de dinheiro que antes ou até aumentar essa renda passiva ao longo do tempo. Quarto gasto, eu chamei aqui os gastos clichês. Eu acho que esse aqui é um dos grandes pontos que, inclusive, permeiam os gastos de todos nós brasileiros, seja você que está vendo esse vídeo ou até mesmo eu. Você sabia que tem uma pesquisa do IBGE que mostra que todos os brasileiros, na média, possuem cerca de 65% dos seus gastos consolidados ou concentrados em duas grandes especificações, transporte e moradia. A gente, na média, gasta 40% com moradia e 25% com transporte. Obviamente que isso é uma média, né? Vai depender muito. Por exemplo, no meu caso, não existe transporte. Eu moro muito próximo do meu escritório, eu moro muito próximo do meu trabalho. Consequentemente, eu tive que pagar um pouco mais caro para poder gastar menos com transporte. E essa média, ela vai se equilibrando dependendo de cada caso. Ou seja, os dois grandes gastos que mais pesam no bolso brasileiro correspondem a mais de 2/3 da renda mensal familiar. Logo, estatisticamente falando, é aqui onde você deve concentrar a maior parte da sua atenção, seja para você conseguir ter um gasto mais eficiente ou seja até para você conseguir reduzir esses gastos ao longo do tempo. Por exemplo, ter um carro nessa equação aqui talvez seja um artigo de luxo, seja um artigo que talvez você não precise. Ou, por outro lado, se você usa esse carro para gerar renda, seja em algum aplicativo ou porque você consegue chegar mais rápido no seu trabalho
a sua hora trabalhada ela consegue ser mais exponencial, se você é um empreendedor, por exemplo, um empresário, isso pode te ajudar a acelerar o processo de crescimento patrimonial. Até porque o tempo ele também é valioso, né? A gente viu no gasto anterior que você ser muito produtivo, ou seja, você conseguir trabalhar muito bem nas horas que você tem, é um baita ativo. Você conseguir economizar horas, seja no transporte, ou seja, trabalhando de forma mais eficiente, também é um ganho no final do dia. Então isso tudo precisa ser muito bem metrificado. Aí pode vir a pergunta, Pedro, tá bom, eu compro um carro à vista, eu compro um carro financiado via consórcio, carro zero, carro usado. Eu acho que o foco do vídeo não é esse, mas se vocês acharem pertinente, deixa aqui embaixo nos comentários se vale a pena eu gravar um vídeo especificamente sobre isso, né? Qual seria a forma mais inteligente de você comprar um automóvel? Eu posso fazer várias simulações, vários casos diferentes, idades diferentes, rendas diferentes, enfim, acho que pode fazer sentido. Deixa aqui embaixo e aí, quem sabe na próxima eu trago um vídeo falando sobre isso. E um outro ponto muito importante é a questão do imóvel. Todo mundo fala que você financiar um imóvel, pagar isso ao longo do tempo, faz muito sentido, porque o imóvel ele sempre se valoriza, então faz sentido você pagar esse financiamento, porque é algo que é seu, e não faz sentido morar de aluguel. Não, né? Então assim, você não sabe no final do dia, se esse imóvel que você está financiando, ele sempre vai se valorizar. E outra coisa, dependendo da tabela que você pega de financiamento, muitas vezes uma parcela de 3, 4 mil reais, R$500 é para pagar o imóvel, os outros R$3.000 é só para pagar de juros. E experimenta você não pagar o financiamento para ver o que acontece. O imóvel no final do dia, quando você financia, esse imóvel ele fica alienado ao banco. Se você não pagar, esse imóvel ele vai entrar em leilão e você acaba perdendo a sua moradia. Ou seja, nesse momento, talvez faça sentido você morar de aluguel durante 5, 10 anos, conseguir juntar dinheiro em paralelo e aí sim comprar um imóvel, ao invés de você ficar 35 anos ou 30 anos pagando um financiamento no final. Eu pago 2 ou 3 imóveis. Claro, isso é uma média, né? Você não pode colocar todos os casos dentro de uma única cesta, mas na média, você juntar patrimônio e morar de aluguel, primeiro que te traz agilidade ou flexibilidade, caso você tenha uma proposta de ir para um lugar melhor, para você conseguir ter uma renda melhor por causa do seu trabalho, seja porque você não gostou de se mudar, de fato, buscando qualidade de vida, seja porque no final do dia você vai conseguir juntar mais patrimônio na média do que você trabalhando em cima de um financiamento. E o problema aqui não é comprar o imóvel, tá? Não é uma questão de si, é uma questão de quando. Eu não sou contra comprar imóvel, eu não sou contra imobilizar patrimônio. Eu acho que a grande questão é você conseguir fazer isso no time certo. Uma coisa é você pegar um financiamento com juros a 7,5. Outra coisa é você pegar o financiamento com juros a 14. São coisas diametralmente opostas e que têm um impacto financeiro muito grande. Inclusive, eu acho que vale super a pena um vídeo sobre o que faz mais sentido, se é um consórcio, se é à vista, se é financiando e correndo para amortizar as parcelas, enfim, eu acho que faz super sentido, inclusive conversa muito com o último vídeo do canal, que eu falei um pouco sobre o mercado imobiliário, as taxas embutidas, fiz simulações, se você não viu, vou deixar um card aqui em cima, vale super a pena dar uma analisada sobre se você tá pesquisando, tá olhando, ou se planeja em comprar imóvel nos próximos anos. Então, Pedro, né, a questão aqui, você tá falando que não vale a pena comprar imóvel, acho que é questão de timing, né, não só timing, mas capacidade financeira para realizar isso. Uma coisa é você ter R$1 bilhão e você, Pedro, não vale a pena financiar porque não faz sentido financeiramente, não vale a pena eu comprar um carro de R$1 milhão ou um relógio de 200 mil. Assim, dinheiro no final do dia ele também serve para isso. A questão é que você com mais patrimônio, você consegue estar ao luxo de tomar decisões financeiras não tão inteligentes assim. Enquanto que se você não tem capacidade financeira para tal, a tomada de decisão ela tem que ser muito mais assertiva, muito mais diligente e com muito mais gerenciamento de risco, já que você não tem capacidade para correr esse risco. Então você precisa aumentar patrimônio, aumentar reserva para aí sim tomar a decisão de comprar um passivo como um automóvel, ou comprar um passivo como um relógio, uma obra de arte, ou qualquer outra coisa que você tem um sonho de adquirir. Justamente porque a gente volta a falar sobre a questão dos sonhos. Esse ponto ele conversa muito com o primeiro grande gasto. Não é uma questão de si, é questão de quando. E a ideia é que esse grande sonho, ele não vire um pesadelo depois que você consiga adquirir, porque você vai passar o resto da vida tendo que arcar ou tendo que pagar esse bem adquirido. Bom, o quinto gasto, esse aqui é super polêmico, que são os filhos. Não estou falando para você não ter filho, não, isso não significa que eu nunca vou ter filho um dia, e não estou falando que a decisão financeira ela suplanta ou ela é mais importante do que a decisão emocional. A ideia aqui é que você consiga metrificar, é que você consiga ter noção dos grandes gastos. De novo, a questão não é se, questão de quando você pode ter ou quando você terá a capacidade de ter um filho, né? E isso, de novo, são dados, a vida não é uma planilha de Excel, né? Mas é importante você ter esse embasamento para tomar a decisão, seja um filho planejado ou não. Eu peguei um estudo do Invent, né? O Instituto Nacional de Vendas e Trade Market, que é o custo de criar um filho entre as classes sociais, né? Socioeconômicas. Você tem ali a classe C, um gasto entre 239
até 479 mil, a classe B entre 1.200.000 a 2.400.000, já a classe A, você tem ali um gasto de cerca de 3 milhões de reais, isso para garantir a qualidade de vida de uma criança, né, de uma pessoa até os 23 anos de idade, ou seja, bem caro, né, quando a gente vê aquelas famílias de 10 e 15 pessoas, assim, eu fico, meu Deus do céu. Obviamente que todo mundo gosta, né? A maioria das pessoas, pelo menos eu, falando por mim, de ver a mesa cheia, de ver muitas pessoas, enfim, Natal, Ano Novo, aquela loucura. Porém, a gente sabe que esse gasto, ele é bastante excessivo. Para você conseguir dar uma boa qualidade de vida para sua família, pensando, né, em ter filhos, a ideia é que você consiga ter capacidade de arcar com isso ao longo do tempo. Inclusive, nesse estudo, a gente pegou uma média que 67,5% dessas pessoas estão endividadas. Não só isso, nos últimos 10 anos, essa mesma pesquisa mostrou que o número de famílias formadas por mães solteiras aumentou em 1 milhão. Outro ponto super relevante que a gente vê desde a época da escola é que países desenvolvidos, eles possuem a média de filhos mais baixa por família do que os países subdesenvolvidos. Ou seja, o planejamento de ter uma família, de ter mais filhos, ele transcende não só a parte econômica, mas também a social e como ela evolui com o tempo. Por isso, a ideia é sempre se planejar antes de tomar qualquer decisão. E não é somente isso que vai fazer você enriquecer, mas a grande receita aqui das duas, uma é você ou gastar menos do que você ganha ou você ganhar mais do que você gasta. Pedro, não é a mesma coisa? Não. Quando você ganha mais do que você gasta, desse lado você vai empreender, você vai gerar valor, você vai gerar escala, obviamente que é um lado muito mais difícil e muito mais rápido, e do outro lado você gastar menos do que você ganha vai ser um caminho mais lento, mais seguro, e você vai ter aqui uma previsibilidade muito maior. Você vai ser alguém mais disciplinado com seus gastos, vai ser muitas vezes alguém que tem um salário mais estabilizado, mas a grande questão é que você só enriquece dessas duas formas. Você ganha menos do que você gasta, ou você vai gastar menos do que você ganha. Então a ideia é você tentar se permear dentro desses dois grandes mundos, e eles não são mutuamente excludentes. Você pode andar num lado, andar no outro, em algum momento específico da sua vida. Inclusive, a maioria das famílias que eu atendo aqui, elas justamente conseguiram unir um pouco de cada. Ao longo do tempo, elas conseguiram ganhar muito mais do que gastaram, ou seja, deram aquela grande pancada patrimonial, seja empreendendo, seja numa profissão que tem um alto valor agregado, e ao longo do tempo conseguiram manter os seus custos estabilizados, fazendo sempre ter um excedente, ou seja, unir a disciplina e uniram também a capacidade de escala, a capacidade de gerar e agregar valor. E falando em agregar valor, eu espero que esse vídeo de fato tenha te entregado informação relevante. E se foi, deixa o like embaixo e compartilha esse vídeo com todo mundo que possa se beneficiar dele também. Meu nome é Pedro Multioli e esse é o Multivalor.